O sofrimento amoroso do homem é algo que ninguém fala sobre, né? Na verdade, ninguém tá nem aí, né? Existe até uma frase daquele comediante Chris Rock, né? Aquele do Todo Mundo Odeia o Chris, americano, que ele fala que o homem só é amado por algo que ele pode propor, desde que ele forneça algo, né? Porque se ele não oferecer nada, ele não recebe esse amor, né? Só mulheres, crianças e animais são amados incondicionalmente, né? E o homem, ele acaba sofrendo muito com isso. E no fim, ninguém tá nem aí pra isso, né? O cara que é mais sucedido, ou ele tem uma malícia mais com mulheres, ele não tá nem aí com quem tá abaixo dele. As mulheres não estão nem aí com isso. E todo mundo vive sua vida, né? Ninguém tá se importando muito. Mas quando a gente é criança, né? E a gente tá chegando naquela fase de adolescência, a gente sente muito isso, né? Então você é novo ali, tem seus 10, 11 anos de idade. Às vezes você tá inserido socialmente ali, sei lá, brincadeiras, festas de aniversário. Tem aquela menininha que você sente algo e você quer se aproximar, mas não sabe nem o que fazer. E você acaba vendo que tem outros caras muito mais desenvolvidos do que você. E esse desenvolvimento, ele machuca, né? Porque no fim, você não sabe o que fazer. Você não sabe por onde começar. Você não entende, né? Você fica ali numa situação complicada, porque é difícil você ver que as outras pessoas têm, que esses outros caras têm, e você não. E na parte amorosa, muitos crescem com isso e ficam durante muitos anos sem isso aí. E dependendo do sistema que você é inserido na sociedade, né? Só pelo fato de você ter irmão ou ter irmã, né? Ou às vezes você tem um pai muito desenvolvido socialmente falando, o cara sabe falar, sabe, a pessoa que sabe desenrolar, tudo isso acaba influenciando, né? E se você não tem isso aí ao seu favor, como que você vai desenvolver isso, né? Porque ninguém ensina nada, entendeu? A escola não ensina isso, né? Pais não ensinam isso, eu não tive esse ensinamento e acaba sendo muito doloroso. É como eu disse no início, né? O sofrimento amoroso do homem. E você começa a crescer com aquilo ali, vai passando o tempo e você chega nos seus 13 anos de idade, tá na escola ali, às vezes 7ª série, e você vê muito cara tendo bastante relação com menina. Às vezes o cara tem um harém de mulher ali e você nada. Você não sabe o que tem que fazer. Hoje até é mais fácil, né, com a internet. E dá pra você entrar aí num vídeo e tentar desenrolar, aprender algo. Mas bem antigamente, sem internet, era bem difícil. Não tinha nada relacionado a isso. E você sofre ocultamente ali, né? Não consegue ter esse desenvolvimento. E aí vai passando o tempo, né? Você chega com seus 15, 16 anos de idade, aquilo vai corroendo a gente, né? Aquilo vai frustrando a gente. Porque você quer ser igual esses caras, né? Você quer ter o que eles têm, entendeu? Na vida é assim, né? De certa forma, né? A gente quer ter o que as outras pessoas têm, porque fica sem sentido não ter, né? Parece que você falta algo, né? Estão vivendo algo que você não vive. E é doloroso, é bem doloroso. E aí, esses caras vão chegando com 20, 25 anos de idade, sem experiência nenhuma.
Os caras simplesmente não têm experiência nenhuma, né, nisso aí. E acaba que a experiência fica de lado, e aí o cara acaba conhecendo, às vezes, quando conhece, né, uma mulher, às vezes na sorte, às vezes porque alguém apresenta, e aí esse cara entra numa segunda furada, né? A primeira é porque ninguém ensinou, e o cara tem esse tipo de sofrimento, e a segunda é porque ele entra sem experiência nenhuma nesse relacionamento. E aí vai passando o tempo, às vezes ele se envolve com alguém, pode ser que ele se envolva com alguém que já foi casada, que já se relacionou, já teve vários namorados, e mais uma vez, sem ensinamento nenhum, esse cara vai lá e entra nesse caminho. Às vezes fica, sei lá, casa com seus 25 anos de idade, com o seu 26, às vezes 22, fica 10 anos casado, e aí ele sofre de novo, porque a pessoa dá um pé na bunda dele, e ele se apega demais, fica muito apegado, porque é a única pessoa que ele teve na vida, né? Como não se apegar? Como que você culpa uma pessoa assim, um cara assim? E aí esse cara se apega, toma um pé na bunda com 35 anos de idade, e é isso. Aí ele volta de novo na estaca zero, né? Sem nada. Acaba ficando sem nada, sem ninguém, e não entende, né? E aí, com essa idade muito mais avançada, ele fica pensando, caramba, meu, eu antes não tinha ninguém, fiquei anos sem ninguém, aí a partir do momento que eu tenho alguém, fico, sei lá, 10, 12 anos com essa pessoa e perco de novo, né? Volto na estaca zero. E aí sofre muito mais. Porque antes ele sofria porque não tinha ninguém. E aí depois ele passa a sofrer porque tinha, mas agora não tem mais. Então ele sabe como é ter. E pior, né? Depois de casado, o cara, ele já não tinha malícia nenhuma. E aí, depois de tempo com aquela pessoa ali, ele também não tem. Porque ele não sabe conquistar. Ele não sabe como que ele faz para poder desenrolar isso aí, para ter isso. E é algo que acaba frustrando de novo. Cara, isso é muito complicado. É muito complicado. É algo que é oculto na gente e só a gente sente. Eu sei que tem muito cara que é bem desenvolvido nisso, né? Então não tem nenhum problema para esses caras, mas muitos desses caras já cresceram nesse ambiente, né? Essa é a realidade. E quem não cresce nesse ambiente ou não é inserido nesse meio, acaba sofrendo, né? Tem caras aí que tem 37 anos de idade e nunca namorou, nunca teve um relacionamento, né? Como que você fala que esse cara não sente nada, entendeu? É óbvio que sente. É óbvio que ele sente, porque ele nunca teve nada, cara, entendeu? Então, assim, ele nunca teve essa experiência, ele nunca viveu isso, nunca vivenciou isso. E aí fica algo extremamente frustrante, corrói dentro da alma da pessoa, né? E aí a pessoa passa por vários pensamentos, é uma vida cheia de frustração. Aí muitas das pessoas falam, cara, mas tem cara que não tem isso, mas ele é bem desenvolvido em outras áreas. Concordo, entendeu? Tem cara que o cara desenvolve em outra área, às vezes ele fica tempo que eu falo assim, 2, 3 anos tentando arrumar alguém, mas não sabe o que fazer. E aí você desenvolve em outras áreas, vai ganhar dinheiro, que é o mais importante, né? Para ele se desenvolver pessoalmente falando, financeiramente falando. Só que isso ainda pesa nele, né? E os caras que falam que não, eu duvido muito, né? Eu duvido muito. Isso acaba complicando muito, né? Então, às vezes o cara, por mais que ele tenha grana, por mais que ele tenha talvez até uma empresa, mas ele não sabe o mínimo como se arrumar, como se comportar diante de uma mulher. E ele só vai ter alguém que pode estar com ele por interesse e não pelo que ele é, né? Pelo que ele pode oferecer como pessoa mesmo.
Isso é muito complicado, é doloroso e é bem assustador assim. E não tem muito o que fazer, na verdade, né? O cara que acaba sabendo disso, é óbvio que ele pode se desenvolver, mas tem gente que não sabe desse desenvolvimento, né? E ela tem até a mente fechada para isso, ou ela tenta algo por muito pouco tempo que acaba não funcionando, e aí ela fala que tudo que tentaram não tem resultado, né? Tudo que ele tentou não deu resultado. Ah, tentei, mas não tentou pelo tempo certo. Acaba procurando muito vídeo diferente um do outro, porque cada um tem um método de ensino, cada um tem uma maneira de explicar, e aí a pessoa acaba se confundindo e entra num caminho perdido, né? A pessoa fica perdida ali. Então esse sofrimento do cara, né? Ele é bem doloroso, né? Ele não é aceito, né? Ele não é aceito, principalmente pelas mulheres. E isso é bem frustrante. E tem vários caras, né, que tem grana, que eles sofrem isso aí, né? No momento dele sozinho, no seu eu mais íntimo ali, ele sofre disso, né? Ele sabe que é algo bem frustrante e é algo que ele não tem. E é algo que ele tem que aceitar esse destino, né? Conforme mais vai passando o tempo ainda, pior fica, né? Porque é como um músculo que você não usa, né? Você vai se atrofiando, né? Quanto menos você fala, menos você se desenvolve e vai passando. E a hora que esse cara vai num restaurante, vai em algum lugar, ele vê aquele cara ali, às vezes conversando com alguém, com duas, até três, né? Enfim, ele vê uma mulher abraçada com o cara, se jogando no cara, e ele nunca teve aquilo, né? Já pra mulher não, né? Pra ela é muito mais fácil, né? Elas já nascem assim, né? Já nascem desejadas. É como eu falei, né? Animais, crianças e mulheres já nascem com isso. O homem, se ele não corre atrás desse desenvolvimento, né? Que não é ensinado, que não é imposto na vida dele, né? Que ele nem sabe que tem que correr atrás, ele fica para trás. É como eu disse, né? Lógico que isso aí nem é o principal, né? O principal é se desenvolver financeiramente e em outras áreas, mas que machuca, né? Não venha me falar que não venha me falar que isso não existe, não venha me falar que eu fico muito bem sem isso, nunca tive e não reclamo. Eu duvido muito, tá? Você falar assim, mas você tá no seu momento de solidão ali e sentir isso já é bem complicado, né? Aí é você com você, né? Bom, então esse é o vídeo, pessoal. É algo que eu tava pensando aqui, que eu não vejo quase ninguém falando, né? Que como que algumas coisas na vida que alguns se beneficiam, outros não. É óbvio que a maioria dos homens passam por isso, mas tem uma minoria que tem esse privilégio, né, de às vezes ter algum parente, um irmão, uma irmã, e ele crescer nesse meio e desenvolver essa área, né? E aí ele acaba amenizando esse sofrimento e acaba não tendo isso. Bom, beleza? É isso aí. Valeu.